Jesus virá nas nuvens do céu, com ele os seus anjos também virão buscar a amada. João capítulo 3, versículo 19, 20 e 21. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Poder sentar, irmãos. Durante muitos anos, nós observamos uma coisa que acontece, não em todas, mas em muitas igrejas. Alguém escondido. Alguém praticando algum pecado escondido. A igreja não sabe porque a igreja, essas certas igrejas, elas também andam na escuridão. Porque no Salmo, capítulo 1, diz que o pecador não permanecerá na congregação do justo. Por quê? Suas obras serão manifestadas e reprovadas. Então, esconder por muito tempo, ou por toda a vida, é praticamente impossível. Porque, cedo ou mais tarde, o Senhor Deus vai manifestar as obras infrutuosas das trevas. Mas o que nós queremos chamar a atenção dos irmãos e meditar um pouco é a palavra trevas. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Trevas na Bíblia, ela é uma referência à escuridão espiritual, onde o pecado aumenta cada vez mais, onde não há o evangelho, as boas novas, não há mensagem de Deus, onde não tem a mensagem de Deus, onde as pessoas não têm compromisso com os mandamentos, é trevas, é escuridão. Pois quem anda na escuridão não sabe para onde vai, diz a palavra. Quem anda na escuridão não enxerga nem os próprios erros. Diz o livro de Provérbios que o cego não enxerga aquilo em que tropeça, porque ele não consegue ver. A luz veio ao mundo. Veja que onde uma igreja prega a verdade, as pessoas que querem andar parecido com o mundo, eles não vêm para essa igreja, eles buscam uma igreja mais liberal. Porque essa igreja onde prega a verdade, ela manifesta uma luz mais intensa. E aonde tem luz, a claridade é maior. Concordam com isso, irmão? Aonde tem uma luz forte, a claridade não é maior? E sendo a claridade maior, o que acontece? É manifestado todas as coisas, as boas e as más. Quem anda na verdade, se familiariza com a palavra, vivendo cada dia mais em santidade, nota com facilidade as trevas na vida das pessoas. Não que nós viemos condenar as pessoas. Por isso que muitos evangélicos religiosos não brilham. A gente olha para o semblante de alguns, eles estão apagados, porque estão nas trevas. Treva é uma palavra relacionada a todo tipo de erros e de corações rebeldes que não querem a verdade. Porque andam segundo o sentimento natural da carne, buscando prostituição, ser ricos, mentiras, glutonarias, bebedice, chocarrice, meninice. Tudo isso faz parte das trevas. Não que a Bíblia condene que nós temos que andar bem santinho, mas nós temos que ser santo porque os céus é lugar de santos. Por isso muitos crentes vão para o inferno porque não querem abandonar o seu sentimento. E não confessam diante de Deus. Pior é isso. A pessoa não confessar, não reconhecer que é falho, que precisa de ajuda. Tem muita gente que não pede ajuda só porque ele gosta do que faz. E o seu tempo está chegando ao fim. A hora está chegando e ele não sabe que vai ser ceifado. Isso é um perigo muito grande, me dá uma tristeza. As pessoas trocarem a santidade e a sua vida por coisas tão banais, né, irmãos? Coisas em pouca duração. A pessoa tem aquele prazer da carne, está se sentindo bem, de repente, a sepultura o espera, vai tragar, né? E ele não sabe a hora que vai. Acha que vai viver muito tempo. Acha que vai fazer muita coisa ainda. O livro de Isaías, capítulo 60, diz ali: eis que a glória do Senhor
vai nascendo sobre ti. Parece que a palavra é para todo mundo, né? Mas a palavra ali se refere aos que estão na presença do Senhor. Diz o Senhor ali: eis que a escuridão cobriu os povos, e as trevas, né? As nações. Mesma coisa, escuridão e treva. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus estava anunciando que sobre os escolhidos, sobre aqueles que têm uma intimidade com Deus, a luz vem brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quer dizer que cada tempo que passa, o brilho de Cristo vai aumentando em nós, ainda que a terra esteja mergulhando numa intensa escuridão. Os povos já estão na escuridão, mas diz ali que a escuridão vem surgindo, vem tapando, vem causando mais mal, mais malefício. Temos encontrado pessoas sem sentimento nenhum, só pensando em se divertir, só pensando no que vai ganhar, na possibilidade de crescer, conquistar e ter. E muitas igrejas alimentam esse tipo de mensagem. Mas são pessoas que estão aquém da salvação. Deus pode salvá-las? Sim, mas estão muito distantes. Essas trevas, essa escuridão, ela está aumentando nesses últimos dias. Vocês vão encontrar pessoas completamente sem entendimento das coisas de Deus, até crentes mesmo, como o irmão Edson falou. O irmão Edson encontrou um rapaz que não acreditava na eternidade. Eu acho que ele nunca aprendeu sobre a eternidade. A eternidade é o presente de Deus. Para mim, o maior presente é o perdão. Tendo o perdão, a pessoa seguindo ao Senhor, ele já recebe as outras coisas. O Senhor tem muitos presentes para dar para o povo, não é? Para mim, o maior presente é nos livrar daquele lugar tão ruim e nos dar a vida eterna. Não iremos envelhecer. Não haverá ninguém triste olhando para o outro triste. Será uma eternidade de gozo e alegria, onde todos serão somente irmãos. Não teremos mais sentimento de vó, avô, pai, mãe, esposo, esposa. Diz o profeta Isaías no capítulo 65 que as coisas passadas não se recordarão mais, não virão em memória. Jesus diz que seremos como os anjos de Deus, não teremos mais sentimento de casamento. Não seremos dados em casamento. Bem, vamos casar porque já não podem mais morrer. Mas os povos e as nações e muitos religiosos estão entrando numa densa escuridão. Eu falo os povos e falo muitos religiosos. Vou chegar lá. A Escritura já diz que o mundo jaz na mão do maligno. O maligno opera, impedindo que a mente das pessoas, a mente do coração e a mente normal, entendam no coração, entendam na mente. Porque ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E o inimigo trabalha para os homens amarem mais as trevas, amarem as coisas da escuridão. Sabe por que o pecado e as coisas sem Deus é trevas? Porque aonde não tem a luz, ninguém enxerga. Por isso eu falei para vocês, a luz de Cristo vai raiando mais e mais sobre nós. E cada tempo que passa e você busca, mais entendimento você vai tendo. E se a luz raiando, e a luz brilhando, para cumprir Isaías 60, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E vai resplandecer a luz. Isso é para os remidos. Não são para todos os religiosos. Porque um grupo de religiosos conhecem os versículos da Bíblia, ou seja, tem a lâmpada nas mãos. Como diz o Salmo 119, versículo 105. Tem luz, lâmpada para os meus pés. Então, quando eu tenho o conhecimento, eu sei por onde estou andando, porque a minha vida, o meu caminho está sendo iluminado com a verdade. Mas o inimigo faz as pessoas amarem as coisas das trevas, porque não existe compromisso. Na escuridão não existe regulamento. Não existe satisfação a dar a ninguém. Por isso que trevas na Bíblia é uma referência ao mundo sem Deus, aonde o pecado habita no coração dos que não querem vir para a verdade. Porque tem pessoas que dizem, eu não vou para aquela igreja não, porque aquela igreja... Bom, se aquela igreja prega a palavra, simplesmente ele está vendo dificuldade de seguir aquela igreja porque ele ama as trevas. Imagina se os apóstolos estivessem aqui nessa época. Eles aceitariam essas danças nas igrejas? Eles aceitariam esse povo rolando no chão? Eles não fizeram isso. Eles tinham o Espírito Santo. Eles aceitariam o culto todo, negócio de senhora, negócio de senhor, de mocidade, de criança, o culto todo, a palavra mesmo, que é Cristo, 10, 15 minutinhos no final. Os apóstolos iam ficar horrorizados, porque eles amavam a palavra. Eles tinham a luz. Mas as 5 virgens loucas, uma referência a mulheres, igrejas. Mulheres na Bíblia geralmente se refere a igrejas. Geralmente se refere a igrejas. As 5 virgens loucas, assim chamada por Jesus por causa da loucura.
O que é loucura? Loucura é um estado de demência em que a pessoa não entende o que faz, não percebe. Ele faz muitas coisas sem perceber, sem entender. Então loucura é isto. É o mesmo que embriagar, não se embriagar com as coisas deste mundo. É o mesmo que andar no escuro. Você, num breu, como eu já estive no quartel de fuzileiros navais, no meio da mata, nem as estrelas, nem lua, nem a pessoa que a gente estava colocando a mão no cinto para não se perder. Essa era a ordem, né? Porque se caísse, o pessoal parava e segurava ali, mas ninguém via, eu não via. Foi uma coisa tão incrível, foi uma experiência única na minha vida. Eu coloquei minha mão assim na minha frente, assim, nem vulto, nem nada, irmãos. Nós não víamos nada. Eu tive a experiência de ser cego por uma noite. Era uma fila gigantesca. Não víamos a lanterna, bem lá, quilômetro na frente, estava um oficial seguindo e um outro atrás, caso alguém se perdesse. Mas no meio onde nós estávamos não tinha luz nem reflexo das lanternas. Por isso a Escritura diz, quem anda nas trevas não sabe para onde vai. As 5 virgens loucas é uma referência de muitos religiosos, principalmente evangélicos, que nesses últimos dias se apostataram da fé, se apostataram da sã doutrina. Eu já falei para vocês, eu respondi uma senhora na internet, ela disse, a sua igreja é da sã doutrina? Eu falei, eu não sei se a senhora sabe o que é sã doutrina, eu vou te explicar antes de te responder. Muitos acreditam que sã doutrina é roupa. Sã doutrina não é roupa comprida. Sã doutrina é uma palavra que podemos traduzir para o português em outras palavras mais fáceis de entender. Sã. Sã. Aí eu comprei umas frutas, estavam todas sã. O que quer dizer? Estavam todas perfeitas. Hã? Perfeitas. Então, sã é aquilo que é correto, perfeito. Doutrina. O que é doutrina? Doutrina é ensino. Então vamos traduzir para uma palavra mais fácil. Sã doutrina. Ensino puro. Ensino santo. É isso. Não é roupa. Falei para ela, né? Porque muitas pessoas foram criadas assim, com certos ensinos, sem explicação. Por exemplo, eu sou pentecostal. Eu digo, eu não sou pentecostal. Não, porque essa palavra não tem na Bíblia. Tem a festa de Pentecoste e não pentecostal. Evangélico. Eu não sou evangélico, eu sou cristão. Essa palavra não tem na Bíblia. Tem evangelho. É um apelido que o povo evangélico, o povo cristão recebeu. Então eu procuro chamar a atenção das pessoas para as pessoas raciocinarem e pensar no que fala, porque as pessoas têm muito hábito, aquele costume de seguir o que todo mundo faz sem pesquisar, sem saber o que estão fazendo, ou o que estão falando, ou o que estão pensando. É muito importante conhecer a verdade. E assim eu ando na luz. Vocês andam na luz cada vez que vocês conhecem a palavra. Porque Jesus é luz, porque ele fala a verdade. Porque sua palavra é luz, é lâmpada para os pés da palavra, porque ela fala só a verdade, ela não ensina mentira. Não tem subterfúgio, não tem um passar a mão na cabecinha, não. Errou, está errado, certo, está certo. É assim que é. É perfeito. É como no quartel. No quartel não tinha jeitinho, não. Eu poderia até ser perdoado, mas tinha o certo e tinha o errado. Mas para facilitar a vida das pessoas e para que as igrejas, os templos fiquem cheios, muitos líderes religiosos facilitam, tentando dar interpretações estranhas. Mas a palavra do Senhor, ela é uma lâmpada, ela ilumina o nosso caminho. Vocês que, quando começaram a caminhar com Jesus, vocês tinham um entendimento. Hoje vocês têm outro. E por esse grande conhecimento que hoje vocês adquiriram, o que aconteceu? Muitas mudanças com sabedoria. Eu vi igreja que as pessoas eram obedientes ali, porque era a doutrina da igreja, mas quando o pastor, o líder morria e vinha outros, as pessoas mudavam tudo. Facilmente, porque elas nunca compreenderam o que estavam aprendendo. Porque aquele que entende o que aprende, ele não muda por nada. Nada vai separar do amor, do que ele sente. Imagina Abraão sozinho, ele não congregava em igreja nenhuma, não tinha denominação como hoje tem, não tinha ali um sacerdote para dizer para Abraão, Abraão, faz assim, assim. Abraão sabia em quem ele acreditava. Filho de Abraão é seguir a Deus com entendimento. Como dizem em Romanos 3, né? Rogo-vos, irmãos, 12, rogo-vos, irmãos, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, que é o culto, né? Santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Conformeis não é inconformidade. Mas transformai-vos pela renovação. Isso, você entende. Irmãos, eu não ando sem camisa, nem durmo de short. Short está escrito na Bíblia? Não, está escrito bem, outras palavras, né, que o sacerdote colocava por baixo, até mais comprido que um short. Depois a outra roupa por cima. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Eu não ando porque eu tenho entendimento, porque eu não durmo sem camisa e nem ando em casa de short ou bermuda. Não obrigo a ninguém, mas eu tenho entendimento. E se a igreja quer acabar, se o governo desmanchar tudo, eu vou continuar sendo a mesma coisa. Eu estou falando de mim, porque eu tenho entendimento do que eu faço. Eu não falo piadas, nem falo palavrões, porque eu sei que são palavras que elas têm um poder de danificar quem ouve. Além de que palavrões são nome de demônios.
E quando falamos coisas inconvenientes, nós invocamos ou arruinamos a nossa vida ou a vida das pessoas. Por isso a Escritura diz, não amaldiçoeis. Abençoai os vossos inimigos. Abençoai o que vos persegue. Já expliquei isso outro dia. Por que devemos abençoar aquele que nos persegue? Se você amaldiçoar, pior vai ficar. A palavra vai causar dano. Abençoe, só abençoe. E deixa o Senhor amaldiçoar, porque nada pode atingir a Deus. Se Ele determinar amaldiçoar, é com Ele, porque Ele é o dono de tudo. Se Ele determinar abençoar, amém. Mas nós temos só que abençoar. O livro do Apocalipse, no finalzinho, capítulo 22, ali diz, quem é justo, faça justiça ainda. Quem é sujo, ali está falando das trevas e da luz. Uma mensagem para os últimos dias. O Senhor falou naquela época para João, mas é uma mensagem da última hora. Vejam que as trevas estão realmente cobrindo os povos de uma maneira mais densa. O livro de Amós, capítulo 5, diz, por que desejais o dia do Senhor? Não será completa, a palavra completa é finalíssima. Completa escuridade sem nenhum resplendor. Significa que no reinado do anticristo que está para se desabrochar, vai cumprir o livro de Amós ali. Será uma escuridão completa. A humanidade vai fazer tudo o que quer, tudo o que deseja. Sobre o pecado, a respeito do pecado da prostituição, todo tipo de imundícia sexual, mentiras, liberdade para fazer o que eles sempre sonharam, sem repressão, sem igreja, sem alguém pregando, eles vão ter. Deus vai dar o reinado para eles. Um mundo sem Deus, um mundo sem a presença do Senhor, um mundo sem os anjos de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que as pessoas que ficarem aqui do meio dos cristãos, de evangelho, como assim chamado, eles vão correr de um lado para o outro buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Amós profetiza sobre essas coisas. Foi o Senhor que mandou ele falar. Haverá fome, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Deus vai retirar a sua palavra da terra e vai entregar na mão da humanidade um reinado que eles desejaram, mas que vai arruinar a vida deles e dos evangélicos que agora andam lado a lado com o mundo, introduzindo em suas igrejas, em suas reuniões, um culto misturado com um gosto mundano para atrair aquelas pessoas que querem entrar no céu, mas não querem abrir a mão do seu eu. Aleluia.